dar aquele contexto geral, né? Já Pode tomou começar. Não, então, só semana passada, né, eu falei para todo mundo dessa nova proposta que a gente está indo agora para o modelo para tornar mais descentralizado ainda a governança do projeto, né? E é um dos objetivos que a gente deixou desde o início do projeto, né? O Fabrício trouxe uma proposta, a gente tem trabalhado ao longo das semanas, refinando, e ele aí vai trazer, mostrar um trabalho que ele desenvolveu, enfim, e levar para todo mundo aí sugerir, aprovar, dar pitaco e colocar em produção essa nova maneira da gente fazer fazer, na verdade, a gestão desse mapeamento, né? Então, pode seguir, Fabrício. Pois não, eu devo conseguir compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Na parte inferior, você deve estar com licença. É só clicar do lado da câmera, tem um compartilhamento. Você conseguiu? Aqui, sim, estão vendo a minha tela? Estamos sim. Sim, estamos. Ok. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Obrigado ao Carlos por abrir espaço para eu falar com vocês aqui neste grupo. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Eu, humildemente, reforço muito que o mapeamento do SIGTAP brasileiro para as terminologias mapeadas, terminologias padronizadas, perdão, conforme o modelo comum de dados OMOP CDM, é um patrimônio sendo construído pela comunidade brasileira. Com esta apresentação, eu espero que no grupo concordem comigo e com o Carlos. A opção que nós viemos oferecer representa um passo adiante, passo acima no nível do trabalho deste grupo de aspectos. Eu tenho um filho de 3 meses e meio, dormindo em outro quarto agora. Se Deus quiser, ele vai continuar lá descansando. Se o pior acontecer, eu antecipadamente peço desculpas e compreensão. Esta foto sou eu, 7 anos mais jovem. E a apresentação são 7 slides, para dar uma ideia do tamanho. Esta foto sou eu, 7 anos mais jovem que hoje, pelo mais comprido de hoje. No primeiro simpósio anual da Odyssey, em 2015, em Bethesda, nos Estados Unidos. Quem quiser pode acessar esse site aí. Naquela época, eu era pós-doc da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que fica dentro do NIH, Institute of Health. Eu apresentei um pôster nesse simpósio e também participei de outros depois, em outros anos. No simpósio de 2018, É comigo que está falhando ou com ele também? Não está falhando. Para mim está falhando também. Também está falhando. Fabrício, está tendo um delayzinho, está falhando a sua voz? Acho que você podia desligar sua câmera, quem sabe melhora a transmissão. Hoje a gente está com um probleminha nisso aqui. Obrigada. Deixa eu... Ok. Espero que melhore. Agora não estou mais compartilhando a minha câmera. E vamos lá. Como eu falei, né, no simpósio de 2018, eu também no simpósio anual da Odyssey de 2018, eu fiz uma apresentação oral nesse site aí, se quiser dar um print screen e assistir. Mas, enfim, eu fui pós-doc da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, médica, depois mais um ano como pós-doc em informática médica na Universidade de Columbia, aqui em Nova York, onde eu moro, e sempre na área de análise de dados na saúde. Depois da Columbia, eu trabalhei em algumas empresas, um total de 8 anos de experiência em análise de dados na saúde. Eu venho apresentar ao grupo uma nova tecnologia que eu enxergo como sendo um encaixe natural ao trabalho que já vem sendo feito. Em outras palavras, eu venho fazer uma oferta, um convite aberto, que eu acho que pode ajudar.
eu e o Carlos viemos preparando este convite nas últimas semanas. Atualmente, o trabalho de mapeamento vem sendo feito de forma centralizada. O gestor do trabalho, o Carlos Campos, separa pedaços do trabalho, distribui por e-mail, depois recebe os resultados por e-mail. Isso significa algumas coisas. Eu vou elencar 4 pontos-chave, mas outros pontos poderiam ser apontados. 1, todo mundo depende do gestor do projeto para trabalhar. Todo mundo depende do Carlos organizar e mandar termos para serem mapeados. Os participantes não têm como trabalharem o quanto quiserem, livremente, a qualquer momento. 2, todo mundo depende do gestor do projeto para ver ou obter os resultados do trabalho do grupo inteiro, mesmo que sejam resultados parciais. Digamos que 20% de uma tabela do SIGTAP já tenha sido mapeada com sucesso pelo grupo. Não tem como qualquer participante, conferir esses 20% a qualquer momento, livremente. Muito menos deixar comentários, discutir, olhar as decisões de mapeamento tomadas por outras pessoas e usá-las como aprendizado para ajudar nas suas próprias decisões ao longo do trabalho. 3, se alguém, em algum momento, quiser mudar de ideia, mudar algum mapeamento que tenha enviado antes, é complicado. Dá trabalho trocar um item específico que você fez antes e agora você quer reenviar. E também, obviamente, depende do Carlos. E, por fim, 4, o mecanismo através do qual o mapeamento final é produzido a partir dos múltiplos mapeamentos enviados por múltiplas pessoas, a partir das opiniões de múltiplas pessoas sobre qual é o mapeamento correto para um termo específico, esse mecanismo também é centralizado no gestor do trabalho. A autoridade sobre o trabalho atualmente reside no gestor, em vez de no grupo coletivamente. A tecnologia que eu e o Carlos viemos apresentar pode ajudar com esses 4 itens, bem como propiciar vantagens adicionais. A tecnologia que eu estou falando se chama DoubtHub. Esse aí é o site, doubthub.com. Se você conhece ou já ouviu falar do GitHub, o DoubtHub é literalmente um servidor SQL com funcionalidades parecidas, inspiradas no Git. Através do DoubtHub, a gente pode construir as tabelas de mapeamento coletivamente, cada um contribuindo um pedaço dela de cada vez. Eu vou explicar como que funciona sem entrar em detalhes técnicos agora. Acompanhem as ideias comigo. Para entender o novo fluxo de trabalho que a gente propõe, imagine que o mapa de termos que estamos querendo construir, essa tabela que estamos tentando construir, ela reside não no computador do Carlos, mas sim na nuvem. A gente chama essa tabela, esse mapa, de tabela Dout. A tabela Dout é, literalmente, o arquivo do ZAG com os mapeamentos todos preenchidos. Esse é o arquivo, a tabela, o mapa que a gente está tentando construir. A gente quer construir um arquivo CSV do ZAG com todos os mapeamentos já preenchidos nele. Para produzir esse mapa, os participantes baixam algumas linhas dessa tabela de cada vez, mapeiam com o ZAG e depois fazem o upload de volta para a nuvem. E aí, como que fica a participação, o roteiro de participação para o participante desse trabalho? Ele essencialmente consiste dessas 5 etapas. 1, você cria uma conta grátis no DoubtHub e você clica, com literalmente 2 cliques, você clica para fazer o fork
do Odyssey Brasil SIGTAP OnOp. A gente chama essa etapa de a etapa entrar. Uma vez você com o seu login e a sua senha grátis do DoteHub, você então baixa o software do projeto. Esse software consiste do software do Dote, que obviamente é grátis, o software do R, que é a linguagem na qual o software do projeto está sendo escrito, e, claro, o software em si, o script de R, que a gente chama de script zelador. Esse software a gente já colocou num link, e você clica no link, faz o download, é um arquivo zip, você descompacta numa pasta. Essa é a instalação, descompactar o arquivo zip numa pasta. Dentro dessa pasta vai ter o script zelador e todos os arquivos que ele precisa para funcionar. Aí, então, você usa o script zelador para baixar linhas ou termos da tabela Dote. Lembrando, a tabela Dote é o arquivo do USAG que a gente quer produzir. Você baixa algumas linhas, você pode dizer para o zelador quantas linhas você quer baixar, e aí o zelador vai produzir o arquivo CSV para você abrir no USAG. Aí você vai lá, abre o USAG, abre o arquivo CSV que o zelador produziu, frisando que é abrir e não importar, é simplesmente abrir o arquivo no USAG. Você faz os mapeamentos e você salva o arquivo. E frisando, é salvar, não exportar. No USAG, a gente fica só abrindo e salvando. Nada de importar, nada de exportar. Uma vez você terminado de mapear as linhas que você baixou, aí você retorna para o script zelador, você diz para ele qual é o arquivo CSV que já está pronto, e o zelador faz o upload desse arquivo para a tabela Dote. O zelador, ele intermedia a interação do participante com o Dote. Essa interação, se dependendo do seu grau do seu background técnico, você pode fazê-la sem o script zelador. O zelador, ele é uma facilitação para quem não quiser aprender a mexer com Dote, nada disso, só usa o script zelador. E é isso. Quantas pessoas estiverem interessadas, quantas linhas por pessoa ela quiser contribuir, ela abre o zelador, diz para o zelador quantas linhas gostaria de mapear, o zelador vai baixar essas linhas, produzir o arquivo CSV, você abre o CSV no USAG, faz o mapeamento e depois abre o zelador de novo para fazer o upload do arquivo mapeado. E por fim, isso aqui é o último componente de novidade que a gente tem para sugerir hoje. E é o seguinte, para cada termo na tabela que a gente quer mapear, a gente vai ter a opinião, a contribuição de N participantes. E aí, como que a gente decide qual que é a que a gente vai escolher? Esse mecanismo, ele pode ser feito através de um consenso automático. A gente estabelece que será vitorioso, digamos, fazendo uma analogia com uma eleição direta, a gente tem N votos, que é a opinião de cada participante, e a gente faz uma eleição direta, com vitória por maioria simples. E o termo que vencer essa eleição é automaticamente definido como consenso. E graças à funcionalidade do SQL que o Dote oferece, esse resultado fica disponível instantaneamente, a qualquer momento, qualquer participante, e, aliás, inclusive pessoas que não estão participando do projeto, podem ir no DoteHub, abrir a tabela consenso e conferir quais os termos, que já atingiram o quórum mínimo para ser estabelecido o consenso, de no mínimo 3 votos por código, e 2, quais os códigos que já atingiram o consenso, né? Que houve uma das opções que obteve mais de 50% dos votos. Caso não haja concordância, caso nós tenhamos 3 votos e cada um desses votos foi numa direção diferente, nenhum dos 3 venceu a eleição. O que a gente faz?
a gente convida novos participantes a mapearem esses termos novamente. Então, serão 4 votos, 5 votos, 6 votos por termo. Na hora que atingir uma vitória por maioria simples, declara-se que aquele termo atingiu consenso e o termo está pronto. A partir do momento que o termo estiver pronto, o script zelador, então, vai parar de oferecer esse termo que já atingiu consenso para novas pessoas. O script zelador, ele coordena a distribuição dos termos pelos participantes. Ele distribui os termos até atingir o limite de contribuições por termos e até os termos atingirem o consenso. E, obviamente, que o zelador ele não te dá o mesmo termo que você já mapeou 2 vezes. O conceito é esse. Agora, eu e o Carlos gostaríamos de compartilhar a tela e fazer uma demonstração ao vivo de como que é a cara desse sistema. Então, eu passo a tela para o Carlos. Eu vou parar o compartilhamento da minha, para a gente caminhar junto e conhecer a cara desse novo sistema. Beleza, legal. Fabrício, eu vou compartilhar aqui. Só preciso que a Osmeire habilite para mim. Feito. O Carlos está mostrando aí a pasta depois que você descompacta o zip. Eu vou passar o link para vocês baixarem esse software. Fabrício, depois, se você quiser colocar, pode colocar aqui no bate-papo. Tá, eu vou colocar daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O Carlos executou o zelador carregou as bibliotecas e já detectou, porque o Carlos já tinha feito isso, já tinha aberto o zelador antes, ele detectou que o Carlos já fez login ao GitHub. Mas, caso ele não tivesse feito isso ainda, o primeiro passo seria ele colocar e apertar Enter, que não precisa fazer agora, porque já foi feito. Mas, se ele entrar na opção 1, o zelador vai abrir o GitHub e pedir para você fazer o login e criar a credencial que o zelador precisa para conseguir acessar a sua conta no seu GitHub. Aqui, no caso, o GitHub, o zelador detectou que ele já fez o login com o usuário Carlos A.L. Campos. Depois de fazer o login, você acessa a opção 2, aí o zelador vai abrir a página certinha, onde tem um botão para fazer o fork, e novamente são literalmente 2 cliques, clicar no fork e confirmar, e está feito, e aí então fica pronto para baixar as linhas. Então, se o Carlos quiser, vamos baixar algumas linhas. O sistema baixa as atualizações da tabela, que é esse .fetch, né? Ele pega a tabela conforme ela está neste momento na nuvem, copia ela para o computador local. E aí ele olha para essa tabela. Aqui, o Carlos já fez uma reserva anteriormente de 20 linhas, que a gente pode simplesmente baixar de novo essas mesmas 20 linhas, se ele digitar o número 20 aí. Ok. Como o Carlos já tinha reservado essas 20 linhas e ele ainda não fez o upload dessas 20 linhas mapeadas, essas 20 linhas ficam aguardando. Então, quando o Carlos vem aqui e solicita 20 linhas, o zelador simplesmente entrega novamente as mesmas 20 linhas que permanecem aguardando o mapeamento ser feito. Se o Carlos tivesse colocado 21 linhas, o zelador iria fazer uma reserva de mais uma linha e produzir o arquivo CSV com 21 linhas, conforme solicitado. Esse aí é o arquivo que o zelador produziu. Esse arquivo CSV é o arquivo do ZAG. Ele está pronto para você abrir no ZAG.
A gente pode dar uma olhadinha no Excel, mas é um arquivo CSV. E já pronto para abrir no Zag. Observe que ele abriu o arquivo, não importou. A gente pode esquecer essa história de importar e exportar. Vai ser só abrir e salvar, abrir e salvar. Eu coloquei no chat aqui o link para fazer o download do pacote de software, que é essa pasta que o Carlos abriu, contendo o script zelador, o Dolt e o R para rodar o script. Ok. O Zag abriu o arquivo e está aí, as 20 linhas que foram reservadas para o Carlos. E quando eu falo reservadas, isso significa que o script zelador vai ficar atento a quantas pessoas já receberam essas linhas e se essas linhas já atingiram consenso. Então, na hora que o Carlos fez a reserva, foi notificado que tem uma pessoa nova que pegou essas linhas para mapear. E usar o Zag, o grupo já tem, né, experiência com o Zag, já vem fazendo esse trabalho, você faz o mapeamento. Você, né, mapeia os códigos e aprova, e depois você salva. Uma vez você tendo o arquivo mapeado e salvo, aí você volta para o zelador. Você usa a opção subir linhas. Assim, e uma vez você tendo mapeado, você move esse arquivo para a pasta upload, que é a pasta que o zelador vai ficar observando, vai ficar monitorando para fazer upload. Então, fez um mapeamento no Zag, salvou, moveu o arquivo para a pasta upload e aí volta aqui para o zelador. O Carlos pediu para o zelador fazer o upload, o zelador perguntou qual arquivo gostaria, e está lá o arquivo que ele acabou de mover para a pasta upload, o arquivo TD procedimento 10361. O zelador, então, interage com o Dolt e faz o upload dessas linhas. E aí, o último detalhe, que é o seguinte. O repositório, onde está a tabela que a gente está tentando construir, fica nessa conta no Dolt da Odyssey Brasil, que está sob os auspícios, né, do gestor do projeto, do Carlos. Para uma pessoa fazer uma contribuição para esse repositório, é igual você fazer, para quem conhece, um pull request no GitHub. Como é que funciona? O zelador, ele copia essas linhas para o seu repositório pessoal, para a sua conta no GitHub. E aí, na hora que o Carlos apertar Enter aí, ele vai abrir na página aonde você pode gerar o pull request. Esse pull request é uma solicitação que a Odyssey Brasil aceite essa contribuição do usuário que gerou o pull request. Carlos apertou Enter,
abriu a página do pull request. Tudo que tem que ser feito é selecionar main nos dois lados, sempre vai ser main, nunca vai ser diferente. Essa parte, devido a detalhes da API do DotHub, não pode ser automatizada, então precisa clicar, mas vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser sempre main no base branch e main no from branch para todas as pessoas. E uma vez você tendo selecionado main nos dois lados, você pode clicar para confirmar o pull request. É isso. Aqui nessa demonstração ao vivo, esse pull request já foi gerado antes, porque o Carlos e eu, naturalmente, a gente testou isso anteriormente, então esse pull request já foi gerado e não precisa ser gerado novamente. Caso isso não tivesse sido feito antes, ia ter aqui para colocar o título, que você pode escrever o que você quiser, a contribuição de 20 linhas de fulano. Ou se você quiser colocar 20 linhas, fica a teu critério. E um comentário, qualquer comentário que você queira fazer. E aí você vai lá e clica criar pull request. E pronto, foi feito o pull request e o gestor do projeto vai então, a partir da conta Odyssey Brasil, aceitar esse pull request. O fluxo de trabalho é esse, pessoal. Tem uma infinidade de detalhes técnicos que nós poderíamos comentar aqui, mas em vez de jogar mais informação em cima de vocês, eu gostaria de abrir para perguntas. Bom, acho que eu vou começar aqui. Primeiramente, sensacional, né, usar um Git aí. Eu me sinto migrando do monolito para o modelo de versionamento, faz muito sentido. As questões dos domínios, por exemplo, a gente está mapeando só drogas agora. Isso vai ficar misturado? Não. A gente fraciona o trabalho conforme seja de interesse, conforme o grupo já vem fazendo, e a liberdade é total para organizar através do script zelador. O script zelador, a gente determina em cada momento qual é o pedaço de qual tabela que ele vai pegar para mapear, e a gente, dessa forma, fraciona o trabalho conforme for de interesse do grupo. Fabrício, nesse momento, deixa eu colocar, acho que porque o David viu aí que tinha, na hora que estava mostrando o exemplo, tinha procedimentos cirúrgicos e drogas, né? Nesse momento, acho que ele não está configurado ainda para separar os dois, né? Está puxando o que não tiver consenso, né? Mas é possível a gente ajustar nesse sentido, entendeu? É possível. Sim, assim, Pois não, Carlos. Porque nesse momento a gente colocou para puxar qualquer termo que não tivesse com consenso e puxasse na ordem, né? Que aí, por exemplo, se você vai fazer artroplastia, você já faz artroplastia de tudo, né? Você vai fazer fratura, já faz fratura de tudo, que é mais fácil, né? Isso. O zelador, ele escolhe um ponto aleatório na lista de termos para serem mapeados e ele pega N termos a partir daquele ponto. Se você quer 20 termos, ele vai pegar um ponto aleatório na tabela e pegar 20 termos a partir desse ponto. Por quê? Porque a ordem dos termos da tabela contém significado, né? Os termos da especialidade X, eles estão todos um depois do outro. Então, é mais fácil você mapear quando você mapeia as coisas que são conceitualmente semelhantes e você mapeia elas no mesmo momento. Perfeito. Como eu falei, nós viemos preparando essa proposta nas últimas semanas. Ela já está funcional, se você quiser baixar o pacote de software agora e começar a fazer as 5 etapas que eu citei, já está podendo, mas ainda há detalhes a serem aprimorados. Por exemplo, essa questão de fracionamento, né, do trabalho em domínios ou subpedaços da tabela. Legal. E aí, o que a gente já mapeou até agora, a gente aproveita ou a gente inicia?
eu tenho o prazer, se eu puder, se não for dar muito trabalho, se eu puder voltar a ser o apresentador, eu gostaria de mostrar a tabela consenso, que demonstra o resultado em tempo real. Muito obrigado. Deixa eu abrir aqui a tabela consenso. Já tá nesse link aí do Dot Hub, depois, o que todo mundo mapeou. Então, nada do que foi feito será perdido, entendeu? Tá aqui. Eu acredito que vocês já estejam vendo a minha tela e eu estou aqui mostrando a tabela consenso. Então, nós temos duas tabelas, a tabela Dolce e a tabela consenso. Para quem conhece SQL, a tabela consenso é uma view, é uma vista. O que isso significa? Significa que ela, a cada momento, ela sempre reflete o conteúdo mais atualizado possível, conforme consta no Dolce Hub. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, este termo aqui, o 063010016, com aqui metilprednisolona e 500 mg injetável, mapeada para o conceito 441099773, houve 3 pessoas que contribuíram mapeamentos para esse termo. Todas as 3 pessoas afirmaram que ele mapeia para esse conceito aqui, esse concept ID aqui. Ou seja, este termo já atingiu o quórum de 3 pessoas e já atingiu o consenso. Então, este termo não será oferecido para ninguém mais. Na hora que a pessoa entrar no zelador e pedir para baixar a linha, o zelador não vai dar esse termo para você, porque ele já atingiu o consenso. Outros termos, vamos ver aqui. Esse aqui, por exemplo. Olha aqui, ó. O 0603020097, a imunoglobulina obtida, blá blá blá, cada pessoa, houve 3 pessoas que contribuíram mapeamentos e cada uma falou uma coisa diferente. E aí? Nenhum dessas 3 não houve consenso ainda. Então, o zelador vai continuar oferecendo essa linha para novas pessoas, bem como as pessoas que já enviaram esse mapeamento antes, se elas quiserem remapear, pode enviar o remapeamento quantas vezes quiser. E na hora que atingiu o consenso, aí fechou e esse termo não vai ser enviado para novas pessoas. Só mais um exemplo aqui ó, esse outro termo aqui foi enviado para 5 pessoas, cada uma falou uma opinião diferente, então ele, apesar de já ter atingido o quórum, porque 5 pessoas já mapearam esse termo, ainda não atingiu o consenso. Então ele vai continuar sendo distribuído até a gente conseguir atingir o consenso. Fabrício, deixa eu só colocar alguns pontos aqui. O que acontece, pessoal? A gente tem bastante informação nova, né? Bastante coisa assim que talvez ninguém nunca tenha ouvido falar. Talvez olhando de cara, assim, para quem nunca viu isso, pode parecer complexo, mas acredite, não é complexo, entendeu? Talvez seja muito conceito novo. E a gente vai fazer um tutorial, igual a gente fez para o Zag, a gente fez um tutorial para o uso do Dolce e do Rescriptizador, para que ninguém tenha dificuldade como seguir esse processo. E também a gente vai abrir sessão de dúvida, igual a gente fez no começo com o Zag, que tinha algumas pessoas que estavam com dificuldade no uso do Zag, a mesma coisa a gente vai fazer em relação ao Dolce e o zelador. Tá? Então, se alguém tiver meio que assim, nossa, será que eu vou conseguir fazer? Fiquem tranquilos, vocês vão conseguir. Se tiver alguma dificuldade, a gente vai ajudar. Tá? Alguns outros pontos, né? Consenso, né? Nem sempre o melhor votado, pode ser que às vezes no consenso, o consenso vai dar como, por votação, a maioria, um termo que não necessariamente é o melhor termo, melhor mapeamento, né? Isso não quer dizer que uma vez que ele entrou em consenso, que ele não volta mais. Isso a gente pode, depois mais pra frente a gente coloca, a gente não colocou hoje na apresentação, mas vai ter uma possibilidade de se abrir, tipo, uma issue. Você falar, isso daqui não deveria ser mapeado para isso, deveria ser mapeado para um outro ponto aqui. E aí a gente entra numa discussão de como que a gente vai tratar essas issues, tá? Mas a gente vai ainda trazer depois mais à frente. E aí tem um ponto do consenso, que alguns termos, por exemplo, esse da imunoglobulina, é um termo que eu tenho certeza que a gente vai ter uma dificuldade aí, né? Qual que é o consenso para ele, sabe? Talvez alguns termos que a gente começar a ver que ele vai mapeando para muitos,
vão ser termos que a gente vai trazer para discussão na reunião mesmo. E falar, beleza, pessoal, e aí? Para onde que a gente vai? Sabe? Então, a maior parte a gente acredita que vai chegar a consenso de forma automática, assim. Alguns talvez a gente vai precisar ter essa discussão e aí refazer, né? Cada um alterar o seu mapeamento para fechar um consenso. Gente, que delícia essas crianças, tô amando isso. Coisa de família mesmo. Adorei, Carlos, achei super legal que você e o Fabrício colocaram pra gente. Achei que é um passo, como diz o outro, estamos saindo de uma era, estamos entrando em outra. Acho que muitos de nós vai precisar realmente de um pouco mais de orientação. Eu só queria que alguém falasse que eu poderia usar meu Mac para usar o Zag. Eu ainda continuo com os mesmos problemas de não conseguir, mas eu achei isso assim super legal. Acho que a gente pode se planejar para fazer um pilotinho disso daí com todo mundo. Não sei se todo mundo concorda para usar essa nova ferramenta. Eu achei bárbaro, realmente bem legal. Eu acho que, Fabrício, a gente não alinhou ainda a data de entrega dos tutoriais, mas eu acho que até o fim da semana, o que você acha? A gente tenta fazer? Sim. E aí... Já tem, desculpa interromper, já tem bastante texto, quem quiser ler e se inteirar dos detalhes no GitHub Pages. Mas com certeza a gente faz nesta semana vídeos tutoriais e explicando, e bem como marca reunião para abrir para dúvida e esclarecer quem quiser auxílio. E respondendo à pergunta da Priscila aqui no chat, ficará disponível como software livre? Claro. O pacote de software, nesse link que eu coloquei no site, ele contém o script, o código do script. Quem quiser olhar o código do script, está lá. E esse script fica no GitHub, disponível, né? É tudo 100% aberto. Osmeri, se puder liberar para mim a compartilhamento de tela, eu queria, o Fabrício entrou na questão do GitHub Pages, acho que seria bom já falar um pouco disso também. A gente desenvolveu recentemente essa página para colocar as informações do projeto. Então, depois explore um pouquinho, não está completa, mas tem aqui um pouco do projeto, os objetivos. Eu fui colocando as reuniões que a gente fez também aqui. A governança, aqui o método de consenso eu já colocar, que ainda não colocou. Aí tem a parte do script zelador, que acho que ainda tem que atualizar, né, Fabrício? A gente mudou algumas coisas. Sim, algumas coisas, mas o principal tá correto e tá atualizado. Isso. E aí, até depois, no futuro, o pessoal que está desenvolvendo artigo, a gente põe aqui as publicações relacionadas ao projeto, tá? E aí, no próprio GitHub, o GitHub do Odyssey Brasil, vai ser onde que a gente vai ficar o script do... Vai ficar... Esse aqui, ó, SigTap Mob. Aqui vai ser onde vai ficar o script zelador, que o Fabrício desenvolveu. E vai estar aberto, qualquer um que tiver conhecimento, quiser fazer um fork, contribuir, melhorar o script, trazer outros pontos aí, cara, é aberto. A gente vai fazer isso. O Fabrício vai ficar como o gestor responsável por essa parte do script, de aceitar os pull requests externos, das sugestões, mas é aberto para todos. Assim como qualquer um que quiser contribuir com a página, também é aberto. Qualquer um pode vir aqui, modificar, vai vir uma solicitação de pull request, a gente ajusta a página também. Tá? Então é isso, a ideia é que a gente está falando de cada vez mais ser descentralizado, né? Então tudo que a gente puder fazer de forma descentralizada assim, é melhor. Perfeitamente. E o Dot Hub também já disponibiliza os resultados do trabalho automaticamente para quem quiser baixar. Queria ver se alguém tem mais alguma dúvida, enfim, eu sei que, assim, ainda acho que a dúvida vai vir mais principalmente na hora que for executar. Com certeza todo mundo tem um monte de dúvida, mas, enfim, dúvidas gerais aí que a gente possa resolver agora, e aí depois a gente vai liberar os tutoriais para vocês.
Tá, a gente já pode começar a baixar aqui e... Já pode, já pode. Como nós falamos, o zelador ele ainda não está contemplando o fracionamento do trabalho, essa questão de pegar termos apenas de um domínio. Eu vou estar implementando isso nos próximos dias, mas já pode. Se você quiser baixar o software e começar a mapear agora mesmo, já está disponível. Para os usuários de Mac, a instalação do software é um pouquinho mais complicada, porque vai precisar... Não podia ser simples, né, Fabrício? Não, enfim, cada tecnologia tem os seus detalhes e a gente tenta fazer o melhor possível com o que a gente tem. Mas o caso é o seguinte, quem usa o Mac vai precisar instalar o Dolt e o R separadamente. Quem é de Windows pode apenas baixar esse zip, descompactar e pronto, o software está ali. Quem usa Mac precisa baixar o Dolt, instalar o Dolt, baixar o R, instalar o R, e aí, então, baixar o pacote de software. A gente explica isso com calma através de vídeo e faz reunião para esclarecer dúvida. Mas o fluxo de trabalho, uma vez feito isso, o fluxo de trabalho é idêntico. Isso só acontece com quem não sabe das coisas direito. Como diz meu filho, quem mandou você comprar um aparelho que você não sabe usar? Então, é assim mesmo, não se preocupe, a gente vai aprendendo, tá? Olha, eu coloco nas minhas costas a culpa dessa diferença do pessoal do Mac. Isso aí, existem N formas de você fazer a mesma coisa. Lembrando que o script zelador, tudo que ele faz é intermediar a interação com o Dolt, então poderia ser feito de forma diferente. Mas, enfim... Mas só lembrando que quem está usando o Mac agora, eu acho que sou eu, e tem uma médica, a Sabrina, que nós duas que colocamos as dificuldades, nós não conseguimos fazer por causa do usage. Então, eu estou tendo que usar um outro computador, um com Windows. Então, fica num aparelho só, porque o Zag está com probleminha em relação ao Mac, que a gente não consegue baixar os arquivos e utilizar adequadamente. Então, já estou tendo que usar. Então, não precisa se preocupar em relação a isso, tá? A gente se vira com Windows mesmo. Muito bom, obrigado pela compreensão. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tiver dúvida, então eu queria primeiro agradecer todo mundo. E tem um ponto assim, a gente vai começar agora a parte do mapeamento de termos cirúrgicos, tá? Vocês vão usar já só um pouquinho. Ô, Carlos, dá para você baixar a câmera para a gente ver quem interessa? Aqui, ó. Coisinha mais linda, gente. Então, os termos cirúrgicos, vocês vão ver que talvez tenha um pouco mais de dificuldade técnica para quem não for da área da saúde, assim, especificamente formação de saúde, fazer o mapeamento. Mas dá para fazer, tá? E vocês vão ver que vão ser mapeamentos muito mais wider do que equivalente e igual nos termos cirúrgicos. Então, só para alinhar com vocês, e depois eu passo os detalhes mais de como que vocês devem fazer filtro de domínio e classe também, porque para a gente conseguir mapear direito, para não cair em coisas que às vezes não fazem sentido. Mas aí eu passo depois isso orientação no texto, onde a gente faz um vídeo, enfim, a gente vê como a gente faz o melhor jeito isso. E, bom, Fabrício, eu deixo para o Fabrício fechar aí o dia aí. A Cíntia tem uma pergunta, Carlos, antes de passar para o Fabrício para fechar. Boa noite a todos, obrigada, Osmeire. Com relação à minha dúvida, você disse procedimentos cirúrgicos, né, Carlos? Como a gente está seguindo aí o SIGTAP ele divide procedimentos cirúrgicos em mais de um grupo, né? No caso, a gente tem procedimentos cirúrgicos no grupo 02, no grupo 04 e no grupo 05 também tem são os transplantes, né?
nós trataremos todos cirúrgicos ou vamos fechar em grupos? O que a gente vai tratar agora são procedimentos do grupo 04, que correspondem a 95% do que é consumido no SUS nesse momento. Então, são os termos mais usados, os 95% mais usados do grupo 04. Depois a gente vai para os demais, os cirúrgicos. Ah, sim. Obrigada. Tá? É o grupo 04. Fred também. Frederico, agora. Frederico, pode falar, por favor? Está digitando. Bom, Pode enquanto mandar. ele digita, eu vou agradecer em nome da Esbisa ao Fabrício pelo apoio. Acho que isso é super interessante, como os meninos já estão colocando. Assim, eu acho que é a primeira vez que a gente faz um trabalho colaborativo de tal monta, assim, com mapeamento, com todas essas dificuldades. Obrigada por você estar participando. Eu acho que a comunidade só tem a melhorar e a favorecer e a gente crescer em relação a isso, né? Que vai ser bem Eu legal. que agradeço Obrigada pela mesmo. oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade. Que bom. Olha, a Roberta coloca boa procedimentos cirúrgicos por grupos, mas são 18 grupos de especialidades, como se... A gente pega de qualquer grupo de especialidade. O que a gente pegou desses grupos, porque tem um subgrupo, né, que são as especialidades, né? A gente pega o que é do grupo 04 e viu os 95% mais utilizados. Foi isso. Então, a gente vai ter de todas as especialidades. O ponto é que quando você receber, você vai mapear na sequência mais ou menos os próximos, né? Por exemplo, quando eu fiz esse teste aí, que eu mapeei esses 20 hoje à tarde. Aí tava lá, artroplastia de quadril. Aí veio uns 4, artroplastia de quadril, depois fratura, com tratamento cirúrgico. Aí veio um monte de fratura de tratamento cirúrgico. Então, você vai receber meio que na sequência, então vai ser mais fácil fazer o mapeamento, porque vão estar muito próximos uns dos outros. Mas não vão ser todos, porque a gente pegou os 95% nesse momento. Oi, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Boa noite. Não, minha dúvida era justamente nesse sentido. Alguns subgrupos, por exemplo, que o SUS utiliza para poder agrupar determinados procedimentos numa determinada habilitação, por exemplo, gastrectomia. Gastrectomia total, você tem o 04 com o subgrupo, digamos assim, fora da oncologia, o 0416, que é a mesma denominação, é gastrectomia total, tá certo? Mas em oncologia. Eles normalmente fazem isso porque quando eles querem verificar a produção de uma determinada unidade que é cadastrada como unidade de tratamento de oncologia, eles vão lá procurar no banco de dados a codificação 0416 e ver o que é que eles têm executado para isso. Mas no nosso caso, que a gente tem que fazer uma correlação de nomenclatura, a gastrectomia total foi a mesma, tanto dando a denominação quanto a outra. Como é que a gente trataria isso? Ou seja, uma denominação só para essas dessas duas nomenclaturas da tabela SUS, como é que a gente faria nesse caso? Não sei se vocês entenderam, a pergunta ficou meio complicada. Não, entendi sim, Fred. Essa situação, eu entendo que eu acabo mapeando para o mesmo termo, né? Porque essa parte de falar em oncologia ou não é muito mais por um fim administrativo, né? Mas o procedimento cirúrgico em si foi o mesmo, né? Foi a mesma mesmo técnica cirúrgica foi aplicada, não foi algo diferente, né? Eu entendo que seria para o mesmo termo, a não ser que tivesse algum termo, a não ser que exista algum termo desse tipo no vocabulário padrão do ZAG que diga algo específico em oncologia, mas acho que pouco provável. Tá certo. Então, ficaria uma denominação que a gente faria a correlação para dois termos da tabela SUS para uma mesma nomenclatura, né? Desde que elas sejam idênticas ou que seja a mesma coisa, entendi. Sim, sim. Talvez um ficaria como igual, né? E o outro seria mais para um equivalente ou wider, uma coisa assim, né? Que ele estaria... Certo, ok. Tá, jóia, gente. Obrigado, hein?
O Carlos comentou rapidamente a questão dos issues. No próprio Dot Hub, na hora que você acessa o repositório onde ficam as tabelas, tem lá a aba Issues, que é basicamente um fórum web, que você pode criar um tópico, o tópico se chama Issue, e aí você fala, eu acho que este mapeamento aqui está errado. E aí você publica. E cria-se ali, então, no próprio Dot Hub, um espaço para discussão sobre o trabalho sendo feito e que fica ali permanentemente disponível para quem quiser contribuir, dar uma opinião, ler a opinião que outras pessoas deram anteriormente para poder estudar e ajudar no seu próprio trabalho de mapeamento. Então, tem mais essa funcionalidade que o Dot Hub oferece. Caso alguém esteja pensando, eu não tenho qualquer envolvimento com o Dot Hub. Eu apenas enxergo como sendo, como eu falei, uma evolução natural do trabalho que o grupo está fazendo. Tem um ponto aqui que a Débora colocou, quero dizer, não vamos receber o pacote sim pegá-los, mas vocês já filtraram os mais frequentes, é isso? Os mais frequentes estão na tabela, esses mais frequentes, né, que a gente falou, estão na tabela do Dot Hub, já carregados lá. Então, quando você for pegar, você vai pegar daquela tabela. Aí a Roberta falou, essa questão é muito delicada, pois há os casos de procedimentos sequenciais. Isso aqui eu não entendi, Roberta. E até assim, se vocês acharem, não, a gente deveria mapear todos, porque é mais fácil de pegar na sequência todos, não os 95%. Tudo bem, a gente foi uma decisão do grupo, a gente pode ir. A gente pensou em fazer os 95% por conta de que a gente simplesmente estava com uma limitação de números de termos mapeados por pessoa, mas eu acho que agora, com esse novo método de trabalho, talvez isso comece a ser superado. É uma decisão do grupo. Se a gente achar que, não, vamos fazer tudo, ok, a gente pode fazer tudo. Mas eu tenderia a começar com 95% e depois a gente pode ampliar. E aí, se a gente rodar bem agora, nas próximas a gente faz direto com tudo, não faz dessa maneira. Oi, boa noite. Posso... Você me chamou? Pode falar, Roberto. Boa noite. Desculpa, eu acabei chegando um pouco atrasada, mas quando eu coloco a questão da gente observar tanto os procedimentos sequenciais, como eu estava colocando agora também no chat, a questão, o colega, quando se pronunciou aí da questão do faturamento, tudo isso, a gente tem que olhar também que a forma que foi construída a tabela do SIGTAP, ela tem toda uma lógica, né? Quando a gente migrou lá atrás dos procedimentos da lógica antes de tabela distribuídos para o modelo SIGTAP. E isso traz consigo algumas questões importantes, principalmente os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que a gente tem que estar observando. E quando ele fala da oncologia, por exemplo, a gente tem o conjunto de procedimentos que eles têm a lógica do faturamento, do procedimento sequencial e do faturamento, mas também tem a questão que é muito importante ser observado, quando a gente coloca aquela lógica de procedimento sequencial, ele está relacionado a procedimentos no mesmo ato operatório sobre o mesmo intervenção anestésica. Tá? Então, tem que fazer essa correlação na hora que for fazer esse mapeamento também. Tá? E aí, como trabalhar nisso, tem que ter essa delicadeza para olhar para essas especificidades. Não sei se ficou claro. Você pode dar só um exemplo, Roberto, de como que seriam, por exemplo, desse termo? Por exemplo, um termo que, assim, só para ter que sentir pegado bem termo para termo, né? Qual seria uma situação que a gente teria um termo desse tipo, só para entender? Um termo, eu estou tentando lembrar um exemplo do SIGTAP, que ele vai ter o código, por exemplo, de procedimento sequencial, onde ele vai ter inicialmente uma... Deixa eu lembrar aqui uma situação que seja mais factível. Ele vai ter
uma mastectomia, por exemplo, mas ele vai ter no mesmo ato operatório a reconstrução mamária. Então, ele vai ter os 2 procedimentos no mesmo ato operatório. Tá? Ah, perfeito. Aí ele Perfeito. considera o código do procedimento sequencial, cirurgia sequencial. É porque, assim, quando você fala 90% de tudo que está no SUS, mas a gente tem quando a gente olha a produção do procedimento dentro da IH, a gente tem que considerar todas essas interveniências também. Então, aí ele está, no mesmo ato operatório, são duas equipes cirúrgicas, mas o mesmo ato anestésico. Tá? Não, sim. Não, nesse ponto que eu falei de 90 era mais uma questão de priorização, mas no fim das contas a gente vai querer mapear tudo. Era mais só para, vou começar pelo mais relevante. Mas a gente vai querer mapear tudo. Por exemplo, o caso que você falou, a ortopedia. Ortopedia, o paciente politrauma, ele pode entrar com procedimento e ele começar com um procedimento de fratura, ele ir para uma neurocirurgia ou uma cirurgia aberta abdominal, aí varia. Então, tem que ter esse olhar para essa especificidade, não só para o termo, mas o termo situação, certo? Pessoal, eu preciso sair agora, mas eu me coloco à disposição para novos encontros, para mais perguntas. E como o Carlos falou, a gente produz os vídeos, tutoriais e bem como aprimora os detalhes do script zelador. Muito obrigado pela atenção. Obrigado ao grupo. Obrigado, Carlos. Obrigada, Fabrício. Boa noite. Boa noite a todos. Só vou tentar aqui, depois tem o Fred assiste também com a mão levantada. O que eu acho? Assim, né? Nesse ponto, a gente vai, aqui no mapeamento, a gente está fazendo como que a gente traduz disso para o vocabulário padrão, né? Aí depois acho que entra, isso daí que você está falando é mais no processo, né? A gente consegue, por exemplo, quando você fazer uma análise desse processo, por exemplo, com uma base homopada, aí tem que levar em consideração esses pontos que você falou. Mas eu entendo que o vocabulário, se ele está com o vocabulário padrão, aí já está fora dessa visão de processo, né? Às vezes estaria no momento mais de quando a gente fosse fazer uma base mesmo de forma geral, não necessariamente só o deparo de termos, sabe? Só para esclarecer, esse grupo de cirurgias que eu chamo de sequenciais, na verdade, é como se fala, um processo, uma metodologia onde você informa como código principal na cirurgia múltipla, por exemplo, politraumatizado. O cara politraumatizado, ele sofre 3, 4 intervenções cirúrgicas no mesmo ato, né? Um traumatismo crânio, depois ele faz uma retirada de baço e uma correção de uma fratura, por exemplo. Então, você informa lá no código SUS, na tabela, lá na IH, esse código, o código de cirurgia de politraumatizado, e embaixo você bota IH em procedimento secundário, os códigos das cirurgias que você executou nesse paciente, entendeu? Na hora que você vai digitar o CIS-IH01, você pega esse código principal de cirurgias, vamos falar de politraumatizado, e você vai informando embaixo quais são as cirurgias que são feitas. E no faturamento ele faz, por exemplo, nas cirurgias múltiplas de trauma, por exemplo, ele paga 100% da primeira, 75% da segunda, 50% da terceira, ele tem toda essa metodologia. Mas essas cirurgias sequenciais, o que eu estou querendo dizer, ela que é um hub, onde você bota lá o código e embaixo você sai informando quais foram as cirurgias. Aí no final, você termina nomeando todas as cirurgias que você fez e cai na mesma coisa. Você tem que dar nome a essas cirurgias e fazer equivalência com as outras tabelas. Está entendendo? Só tem só que tomar cuidado porque o termo cirurgia sequencial não é uma cirurgia, é uma forma de você cobrar essas cirurgias sequenciais. Você abre a IH com esse código e a partir daí você vai informando o que é que você fez embaixo. Aí, na hora que você vai fazer, por exemplo, que informou que fez uma correção de uma fratura, aí tá lá, fratura de fêmur, tarará, tarará, pronto. Você não vai mapear a fratura de fêmur e fazer a correlação com outras? Pronto, aí você pega e faz essa correlação, entendeu? Entendi. Claro. Não, entendi sim. É uma coisa cirurgia múltipla, o cara vai fazer uma cirurgia de câncer, aí... Exatamente isso que eu coloquei. Só que a gente precisa só ter esse cuidado para a gente lembrar o que eu quis dizer, principalmente no contexto, porque quando você colocou da primeira vez, estava certo, assim, você falou
a gente está olhando para a lógica de faturamento, tudo isso. Porém, só para a gente ter o cuidado no que a gente observa para dentro do grupo de cirúrgicos, cada subgrupos, que eles fazem uma inter-relação entre eles em algum momento, principalmente se estiver relacionado ao mesmo ato operatório dentro do mesmo procedimento anestésico. Só esse detalhe que, além, lógico, de ter todo esse detalhamento do processamento, do faturamento, do 100%, de tudo isso para fins de faturamento, mas ele tem um contexto específico do processo de trabalho, que é um pouco do que o Carlos falou, do processo de trabalho, que a gente precisa observar, porque a gente está relacionando a um ato operatório mesmo, regulado por um momento anestésico. É só mais nesse a gente não olhar só para a lógica do faturamento, tá? Não, com certeza, com certeza. Só esse, vamos dizer assim, essa pequena nuances que isso pode realmente variar lá internamente. E dentro desse grupo, viu, você tem esses procedimentos, esses procedimentos que são como hubs, ou seja, você bota e sai em forma de cirurgia, mas tem outros procedimentos que já são a própria cirurgia, né? Tem só que tomar cuidado com isso. Por exemplo, um desbridamento fascite necrotizante é desbridamento fascite necrotizante. Você bota 0,415 e vai cobrando aquele desbridamento. Não é mais um hub, aquilo já é uma cirurgia típica. Por quê? Porque é uma doença que você precisa operar o doente várias vezes. Exato, grande queimado, exato. Perfeitamente. É mais ou menos por aí. Mas essa lógica, então, era só nesse aspecto que eu acho que era importante a gente observar, não se. Só para a gente não entender que a lógica da construção da tabela do SIGTAP foi direcionada para faturamento exclusivamente. Ela tem esse híbrido, e aí, quando a gente olha, inclusive, para alguns protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ela está bem atrelada. Tem uma razão de ter aquela lógica, mas esse exemplo, essa questão, por exemplo, do exemplo do debridamento é bem claro. Se for o caso, você pode deixar esse código, esse grupo, subgrupo 015, para ser tratado de forma especial. A gente separa o que é realmente cirurgia, que a gente pode fazer a correlação, do que é apenas um código para procedimento para você poder cobrar outras cirurgias dentro dele, entendeu? Carlos, eu preciso sair. Você fecha a sala depois, por favor? E o Carlos não estou ouvindo. Carlos, aperta de novo o fone embaixo. Não te ouvimos, Carlos. Alguém mais tem alguma dúvida sobre isso? Quem mais tem a mão levantada? Frederico e Júlio, por favor. Não, é que eu esqueci de baixar, gente. Já tirei minha dúvida, tudo bem. Júlio, é você. O fone do Júlio não está funcionando. A Débora colocou uma observação aqui. São regras de negócio que entram depois, dependendo do caso de uso. Aqui é só mapeamento de termos entre recursos terminológicos diferentes, como explicou o Carlos. A questão tá me ouvindo agora? Agora sim, pode falar. Desculpa, foi uma batalha aqui, pessoal, para fazer funcionar esse microfone. Eu ia falar que eu ia terminar a reunião pelo Carlos, que ele pediu, porque tá complicado ali com as crianças. Então, só queria agradecer, Roberto e Frederico, por esses últimos comentários. E eu queria também fazer um convite para vocês falarem um dia para a gente sobre como funciona esse processo de preenchimento das APACs, né? Quais são os vieses que existem por trás desses preenchimentos, né?
Porque essa é uma visão que a gente não tem, né? Eu, Carlos, acho que o Fabrício também não, de como que esse dado é gerado na ponta. E, pelo visto, vocês têm essa experiência. Então, eu queria fazer um convite aí para ver se vocês se sentem à vontade de um dia chamar uma reunião aqui com a gente para contar um pouquinho de como que é feito esse preenchimento. E é isso. É basicamente isso. Então tá bom, gente. A gravação eu vou colocar, desculpa atrapalhar, já foi mais de Não, uma hora. pode encerrar, vamos encerrar. Então, assim, a gravação vai ficar lá no nosso YouTube. Amanhã eu já coloco, tá bom? E aí a gente volta a se falar lá no grupo de mapeamento de Geomop, quem quiser colocar alguma coisa, tá bom? Gente, obrigada, uma boa noite a todos e nos vemos na próxima reunião. Até. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até. Boa noite.